Nos próximos capítulos de Eta Mundo Bom, a curiosidade de Mafalda pelo cegonho é muito grande, mas isso acabará agitando o tão sonhado encontro de Eponina com o cegonho de Pandolfo. E ainda, perguntas sobre o cegonho de Pandolfo vão aparecer. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Eta Mundo Bom. Aproveita e me conta se você acha que Sandra tem que ter um final brutal no presídio limpando privadas ou se ela deve ser perdoada por todos e se casar com Candinho. Deixe seu voto aqui nos comentários. Pandolfo vai falar com Eponina. A tia de Mafalda sempre fica sem jeito para falar com ele. O marido pergunta se aconteceu alguma coisa. Eponina diz que não, e que na verdade só estava admirando a vista. Pandolfo então revela que tem uma surpresa para a esposa. Eponina, toda empolgada, fica muito curiosa e pergunta o que é. Pandolfo diz que finalmente Eponina vai ver o cegonho. Eponina, eufórica, pergunta se é o cegonho dele. Pandolfo confirma balançando a cabeça. Eponina pergunta quando isso irá acontecer. Pandolfo revela que será na noite do mesmo dia, logo depois do jantar, a hora que eles forem dormir. Eponina fica toda feliz e diz que está combinado. Pandolfo manda a esposa estar bem arrumada e perfumada. Eponina concorda e vai correndo contar para Mafalda. A tia chega correndo e desesperada. Mafalda pergunta se aconteceu alguma coisa, porque ela nunca corre assim, a não ser para dar alguma notícia ruim. Eponina diz que não é nada disso, e na verdade é uma ótima notícia. Mafalda diz para a tia falar logo, porque ela também está ficando nervosa. Eponina, na maior felicidade, revela que Pandolfo disse a ela que ela conhecer o cegonho. Mafalda fica toda animada e pergunta quando ela vai conhecer o cegonho de Pandolfo. Eponina diz pulando de alegria que aí vai ser hoje. Mafalda fica chocada e fica muito feliz pela tia, mas diz que também queria conhecer muito o cegonho. Eponina fica desconfiada e pergunta se a sobrinha queria conhecer o cegonho do seu marido. Mafalda, desesperada, diz que não, mas seria interessante ela também ver o cegonho de Pandolfo. Eponina começa a ficar nervosa e diz que não é para a sobrinha inventar moda, porque o Pandolfo é marido dela e que Mafalda tem Romeu para ver o cegonho. Mafalda diz que sabe, mas que isso não vai acontecer, porque Romeu não compra logo a fazenda. Eponina dá a ideia que no dia seguinte ela conta tudo o que aconteceu para Mafalda e ainda vai revelar como é o cegonho. Mafalda diz que não vai ser a mesma coisa, mas é o único jeito. Eponina diz que ela esperou tanto tempo e que a sobrinha pode esperar mais um pouquinho, porque ninguém morre de não ver o cegonho. Mafalda diz que ela vai morrer se não ver. No mesmo momento, Cunegonde aparece e pergunta o que a filha não vai ver e ainda por cima vai morrer. Eponina e Mafalda ficam em silêncio, tentando achar uma resposta. Quinzinho também chega e pergunta se está atrapalhando alguma coisa.
Cunegondes diz que na verdade está esperando a resposta de Mafalda para sua pergunta. Mafalda, toda sem jeito, vai contar sobre Pandolfo e Eponina, mas a tia faz uma cara querendo dizer para ela não contar. Mafalda então muda a resposta e diz que vai morrer se não ver o pôr do sol na cachoeira. Cunegondes pergunta se é só isso mesmo, e Mafalda confirma balançando a cabeça, e Eponina ainda diz que a menina está falando disso o dia inteiro. Cunegondes e Quinzinho ficam meio desconfiados, mas acaba acreditando no que a filha disse. A dona Boca de Fogo ainda diz que o jantar será servido às 7 horas da noite e que não é para ninguém atrasar. Eponina diz que o quanto antes, melhor. Cunegondes pergunta por que ela está falando isso. Eponina, gaguejando, diz que é porque jantar tarde pode dar congestão na hora de dormir e que não faz bem para a saúde. Cunegondes então sai da conversa encarando Eponina com um olhar de desconfiada. Depois da saída da Boca de Fogo, Eponina diz que essa foi por pouco. Mafalda diz que elas têm que tomar mais cuidado. Eponina diz à sobrinha que Cunegondes não pode nem sonhar que ela contou que vai conhecer o cegonho, e muito menos que depois ela vai contar como é o cegonho com as asas levantadas. Mafalda fica rindo de vergonha e promete que não vai contar para sua mãe, mas Mafalda tem um plano para não ficar com vontade de ver o cegonho. Anoitece e eles vão para a mesa para a janta. Eponina fica toda oriçada, mandando Manuela apressar a comida. Cunegondes pergunta por que ela está toda ansiosa se ela não tem nada para fazer. Mafalda diz baixinho que na verdade ela não pode perder tempo e dá uma risadinha. Cunegondes escuta Mafalda resmungando e pergunta o que ela está falando ali. Mafalda diz que estava apenas cantando. Manuela leva o jantar e Eponina diz que já era hora. Todos começam a comer e Eponina vai comendo muito rápido, mas em compensação, Pandolfo vai comendo na maior tranquilidade, sem pressa nenhuma. Eponina começa a ficar nervosa com o marido e com a lerdeza dele. Eponina pergunta por que o marido está comendo tão devagar. Pandolfo diz que ele não tem pressa para nada e que além de se engasgar com a comida, ele também pode sentir o sabor dela. Eponina fica ainda mais ansiosa. Ela então termina e vai para o quarto se arrumar. Ela passa um tempo lá se arrumando e passando perfume, como Pandolfo pediu. Ela então termina de se arrumar e vai ver onde Pandolfo está. Ela vai até a sala e se depara com Pandolfo ainda jantando sozinho na mesa. Eponina começa a gritar com Pandolfo, dizendo para ele comer logo, porque ela está muito ansiosa. Pandolfo pede para ela voltar para o quarto e diz que já está indo. No quarto, Pandolfo chega pedindo, dizendo: "Pode virar-se para que eu ponha o meu pijama?" Eponina responde: "Tudo dentro do respeito que o casal deve ter." Eponina pega um travesseiro e coloca em seu rosto para não ver Pandolfo se trocando. Enquanto isso, vai sussurrando: "Meu santo expedito, é agora ou nunca? Eu lhe afogo se não fizer esse milagre." Pandolfo acaba ouvindo o cochicho e pergunta: "Minha esposa disse algo?" Eponina responde: "Não, é só umas risadinhas que eu dou." Ele então diz que está pronto e que Eponina pode se virar.
Ela então tira o travesseiro e vê Pandolfo em pé, parado no meio do quarto. Eponina pergunta: "O senhor ainda não se deitou?" Pandolfo pergunta: "Bem, somos marido e mulher, não somos?" Eponina diz que sim, e ainda diz: "Se o senhor quiser, eu vou lá e apago a luz para o senhor deitar." Pandolfo responde: "Pode deixar. Hoje eu mesmo apagarei a luz." Ele então apaga a luz e vai se aproximando de Eponina. Ela começa a ficar nervosa. Pandolfo se senta na cama e depois se deita e abraça Eponina. A mulher fica com os olhos arregalados e os dois começam a trocar carinhos. Enquanto isso, Mafalda já vai fazendo seu plano para ver o cegonho. Ela vai se aproximando do quarto e de repente escuta o galo cantando e diz: "O galo cantou!" Ela então percebe e se desespera dizendo: O cegonho voou!" Ela começa a sapatear, mas diz: "Para de fazer barulho, que o cegonho pode ficar fechado." O galo mais uma vez canta e Mafalda diz: "Eu tô morrendo de curiosidade." E ela ainda se pergunta: "Será que o cegonho bica?" Ela então se lembra de Quincas dizendo que todo cegonho bica, e que se tem bico é para bicar. Ela também se pergunta por que Eponina não gritou já que o cegonho bica. Mafalda então diz: "Mas amanhã a tia Eponina há de contar tudo para mim." Mas ela então pensa que não precisa esperar o dia seguinte para Eponina contar, e que ela pode ver com seus próprios olhos. Ela então começa a olhar pela fresta da porta Pandolfo e Eponina no rala e rola, e Mafalda percebe uma coisa estranha no cegonho de Pandolfo. Ela fica se perguntando o porquê do cegonho do marido de Eponina ser diferente. Ela então não vê forma mais fácil do que perguntar para ele. Mafalda quase entra, mas fica pensando que pode estar atrapalhando alguma coisa e vai indo embora. Mas na cabeça dela, ela pensa que eles param um pouco para explicar para ela e depois voltam. Ela então entra no quarto. Pandolfo e Eponina se assustam e vão se ajeitando de novo na cama. Mafalda pergunta se está atrapalhando alguma coisa. Eponina diz que sim e pergunta o que a sobrinha está fazendo ali. Mafalda diz que está curiosa para saber uma coisa. Pandolfo pergunta que coisa é essa tão importante que não poderia esperar o dia seguinte. Mafalda então, sem noção, pergunta o porquê cegonho de Pandolfo é diferente. Eponina fica sem jeito e dá uma bronca em Mafalda, dizendo que ela estava vendo o cegonho do seu marido, e que já tinha avisado que Pandolfo é marido só dela. Mafalda diz que sabe o que a tia falou, mas que estava muito curiosa e que não se aguentou. Pandolfo, sem jeito, pergunta o porquê a menina acha que o cegonho dele é diferente. Eponina dá uma bronca no marido e Pandolfo pede para a menina falar. Mafalda então diz que o cegonho de Pandolfo não tem asa e que ela ouviu falar que quando o galo toca é porque o cegonho está com as asas abertas. Pandolfo ri e Eponina perde a paciência e manda a sobrinha ir embora do quarto. Mafalda diz que só tem mais uma pergunta e que é um detalhe estranho que percebeu na cabeça do cegonho. Eponina, com medo da resposta da sobrinha, pergunta que detalhe é esse que chamou tanto a atenção dela. Mafalda pergunta por que na cabeça do cegonho
não tem bico. Pandolfo não entende a pergunta da menina. Mafalda diz que está perguntando porque Quincas falou para ela que todo cegonho tem bico, e que se tem bico é para bicar. Ao ouvir a menina falando isso, Eponina acaba desmaiando. Pandolfo manda Mafalda chamar a ajuda de alguém. A menina então vai até a sala e chama Cunegondes para ajudar. Cunegondes chega e pergunta o que está acontecendo ali. Mafalda então explica que Eponina estava brincando com o cegonho, e Mafalda viu que o cegonho de Pandolfo é diferente, e entrou no quarto para perguntar por que na cabeça do cegonho não tem bico. Cunegondes fica desesperada e diz que vai ter uma conversa séria com Mafalda. Ela então ajuda Eponina a acordar. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela Eta Mundo Bom. Até mais!